Bom, boa noite a todos. Professor Alexandre, desde já eu sei que a sua simplicidade não deixa, você usa palavras disso, mas eu quero registrar aqui a honra que é ter o professor aqui no Grupo Pesquisa, logo porque um aluno meu, em 2005, mais ou menos, ele disse, professor, é o professor Alexandre, aquele que você usava como base do plano de aula. Eu disse, não, eu usava não como base do plano de aula, mas como livro de cabeceira para complementar o plano de aula. Mas o professor Alexandre, então, para você ter uma ideia, eu tinha tanto que as pessoas vinculavam automaticamente ao professor Alexandre Freitas Câmara. Eu tive a grande honra de conhecer eles no Fórum Permanente de Processualistas Civis, e o professor Alexandre foi uma pessoa que me abraçou no Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, então eu tenho aqui uma gratidão enorme. Então, professor Alexandre, me permite falar assim? Claro. Eu vou passar a palavra aqui para o João Renato. O João Renato vai conduzir, fazer as apresentações da organização, vai dizer alguns comandos para os alunos, para que eles não façam interrupções indevidas. Desde já eu já passo, porque a apresentação é do João Renato, e a palavra é sua, João Renato. Primeiramente, boa noite aos nossos palestrantes. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade para hoje à noite expor um pouco sobre esse conhecimento tão vasto e para abordar um tema que é sempre muito atual. Então, em nome do grupo Comunidade, Conflitos, Problemas e Insatisfações Sociais e o Estudo da Paz, eu dou meu cordial boa noite a vocês e estendo eles aos demais participantes. Primeiramente, gostaria de dar alguns avisos. Gostaria que todos os participantes mantivessem a câmera e o áudio desligado para que não tenha interferências ao longo das apresentações. Perguntas e comentários podem ser feitas pelo chat que está habilitado. Ao término das exposições, as perguntas serão feitas aos professores e caso alguém precise sair do evento, não precisa comunicar no chat, basta sair e voltar. Então, sem muito mais, eu passo a apresentação do currículo dos professores. O professor Sandoval Alves da Silva é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa sobre constitucionalismo, democracia e direitos humanos. É procurador do trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região. É professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Pará. O professor Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Processual Civil em diversas instituições, autor de vários livros e artigos científicos na área do Direito Processual Civil, é membro do Instituto Carioca de Processo Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito e Processo Civil e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual da Associação Internacional de Direito Processual. Devidamente apresentado os currículos dos professores, eu passo a palavra para o professor Alexandre Freitas Câmara, eu passo a palavra ao professor Sandoval, que tem entre 20 e 30 minutos para fazer as provocações iniciais, introdução ao tema e as perguntas ao professor Alexandre, e em seguida passo a palavra para o professor Alexandre Freitas Câmara, que também tem de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom evento. Obrigado. Bom, de novo, parabenizando o professor Alexandre. Alexandre, a iniciativa de eu estar te perturbando muito para você participar aqui do grupo de pesquisa é porque, obviamente, eu falo muito no seu nome, então menciono muito a sua forma de pensamento. E eu tenho uma premissa exatamente de tentar fazer uma discussão que, para mim, é emblemática e eu acho que não vai ter solução no Brasil nos próximos 50 anos, que é a discussão se é precedente, se vincula, se não vincula, o que é. E por que eu entendo assim? Né? Porque nós não temos uniformidade, nós somos plurais demais, divergentes demais, e, obviamente, a gente acaba tendo várias premissas. Além do mais, nós importamos institutos de outro lugar, ou pelo menos ideias equiparadas de institutos de outro lugar, trazemos para cá. Muita gente sai daqui para estudar esses institutos lá, onde lá teve a cultura formada para chegar àqueles institutos jurídicos, teve uma história, teve uma formalização, e a gente traz para cá. E a premissa que teve de escolher é porque você traz um pensamento diferente. Você tenta tirar a ideia de precedente, ou tira a ideia, eu digo tenta porque tem outros doutrinadores que dizem diferente, mas tira a ideia de precedente,
faz uma metáfora ad hoc muito bacana, levando os padrões decisórios a sério, como levando o direito a sério, assim, para mim foi muito interessante a forma como tem, então, e tratar isso como padrões decisórios. Então, para não ficar aquele jargão muito rápido, a gente sabe que a gente tem aqui a ideia de que é do civil law, que eu gosto até de falar, de prescrições canônicas ou canônico-romanas, porque eu acredito que essa ideia de livros vem muito mais do direito hebreu, da cultura hebraica, do que efetivamente de Roma, e acontece aqueles fenômenos muito intrigantes. Qual é? É que o povo conquistado vira conquistador, como aconteceu com a filosofia de Roma em relação à Grécia, como aconteceu com muitas situações, inclusive religião, em relação a Roma. E aí o que acontece, Alexandre? A discussão que tem aqui, essas culturas que nós temos lá, tem uma premissa de que o juiz vai olhar a cultura do homem médio inglês, ou do homem médio, que quem quer que seja, e tentar, diante de um caso concreto, aplicar aquelas ideias que o juiz, interpretando assim, faz. Nós temos, portanto, uma ideia aqui, Alexandre, o seguinte, de que se está na lei, a gente leva muito fortemente ao argumento a sério. Então, o fato de não estar na lei enfraquece, o fato de estar na lei enfraquece. E por que isso daí tem? Porque com essa globalização, com essa ideia de união dos vários países, os institutos começaram a migrar. E eu vou botar caminho e vou falar sobre a questão de vinculação. E aqui não vou ter o termo se é precedente vinculante ou se é padrão decisório vinculante. Simplesmente vinculação. Quero falar de vinculação um pouco. Por quê? Olha só. Eu fiz um estudo, uma pesquisa sobre alguns julgados do Supremo, e eu cunhei um texto que foi, na verdade, não fui eu, foi do McCormick e Summer, falando de efeitos materialmente vinculantes, quando eu não tenho uma norma dizendo que aquela decisão, que aquele precedente ou aquele padrão decisório vincula os demais. Então, se nós pegarmos exemplos da força normativa e obrigatoriedade, nós teríamos, supostamente, o que a maioria da doutrina chama de precedentes vinculantes e precedentes persuasivos. E nós teríamos a estrutura da seguinte forma. Precedentes vinculantes têm força normativa? Sim. Ele é obrigatório? Sim. A propósito, tem até um livro chamado Precedente Obrigatório. Persuasivos, tem força normativa? Não. Tem obrigatoriedade? Não. Essa é a resposta mais simples. Mas no estudo não foi isso que se revelou. Por exemplo, aquela decisão de Celso de Mello sobre a judicialização da política pública, que ele deu uma decisão de extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto, monocraticamente, se irradiou pelo Brasil inteiro como a grande permissão de atuação ou de intervenção judicial em política pública. O RE 179.500, que tratou de testes físicos em datas diferentes, porque a pessoa tinha com algum problema, estava doente, ou estava com alguma gravidez, alguma coisa, ele era um RE, portanto, não tem uma força vinculante nem em ordem constitucional. O habeas corpus 68742 do Distrito Federal também cunhou algo de um efeito vinculante fortíssimo, que foi a não autoincriminação. Levou até a ideia de, apesar de ter origem argentina também, levou até a ideia de formar um artigo, uma prescrição canônica no CPC. Ora, vejam só, eu estou trazendo, portanto, algo que é persuasivo, onde a resposta é, tem força normativa? Sim. Tem obrigatoriedade? Talvez sim. E aí eu tenho outras ideias. Por exemplo, vamos pegar a súmula vinculante. Súmula vinculante que não tem um texto normativo claro, que não pode ter um texto normativo mais claro na Constituição. Então tem a súmula vinculante número 3, por exemplo, que tratou do contraditório e aposentadoria no TCU, dizendo que não precisava. Porém, surgiu um caso, após 5 anos, e o Supremo disse, olha, quando é após 5 anos, tem contraditório. Então ele fragiliza, portanto, aquilo que seria vinculante. Também nós temos a súmula vinculante número 5, vou pegar só 2 para a gente ter, eu tenho mais julgados no estudo, mas para não ocupar muito tempo, que é a defesa técnica em processo na natureza administrativa, que o Supremo chegou e disse na súmula vinculante número 5, não precisa de defesa técnica. Porém, ele esqueceu de que existe um processo administrativo de natureza penal para evolução de regime e tudo mais, de que é um processo administrativo. E aí o Supremo
volta atrás e mitiga um pouco esta vinculação. Isso também aconteceu, Alexandre, num algo muito interessante. Nós temos o jargão de dizer aqui no direito brasileiro de que uma lei ele tem presunção de constitucionalidade iuris tantum. E quando o Supremo declara a constitucionalidade de uma lei, era iure et iure. Nós temos aquela ideia de que teve uma lei, eu esqueci o número, que deu para PCD e para idosos, que é 1/4, salvo engano, é 1/4 do salário mínimo. O Supremo disse que era constitucional, e com excesso de reclamação, acabou que o Supremo começou a abrir guarda, e o Supremo começou a dizer que aquela lei, que era iure et iure constitucional, estava trânsito para inconstitucionalidade, até ele declarar essa inconstitucionalidade efetivamente. Então, essa ideia da vinculação ou não, ele tem uma premissa que me parece que não tem uma coerência da Suprema Corte Brasileira, que a gente possa fazer uma garantia e aplicar uma teoria de forma segura. Me parece até que isso é mais um contínuo, que tem um peso 1, 2, 3, peso 8, peso 10, tudo mais, e a gente vai testando se isso acontece ou não acontece. Com base nisso, o que nós temos? Nós temos uma confusão, entendo eu, conceitual, e aí eu gostaria de provocar e ouvir o Alexandre, sobre eficácia contra todos e efeito vinculante. Porque me parece que eficácia contra todos, ou erga omnes, tinha a ideia de ser atingida a todos, e aí, obviamente, só teria o foro constitucional para isso. E nós tivemos o efeito vinculante, para vincular. E aí, obviamente, que as declarações do Supremo Tribunal Federal não vinculam o próprio Supremo e não vinculam o Parlamento, mas vincularia todos os demais. E nós tivemos uma trajetória no Brasil de efeito vinculante. Veja, interessante. A emenda constitucional número 3/93 cunhou que as decisões definitivas de mérito em ADC, porque naquela época estava tendo muitas liminares contra a Fazenda Pública, portanto seria ação direta de constitucionalidade, teria efeito vinculante. Em 97, 4 anos depois, a ADC número 4, veja, por ADC número 4, o Supremo chega e diz: a medida cautelar dada também em sede de controle de constitucionalidade concentrado também tem efeito vinculante. Pula 2 anos depois, em 99, surge a Lei 9868, que estende para a ADIM o efeito vinculante da ADC, por lei. Na reclamação 1880 do Supremo, o Supremo diz: vincula também. Se vincula a ADC, vincula a ADIM. A Lei 9882/99 diz que a DPF vincula. Obviamente que depois teve as alterações na Constituição, Alexandre, para que isso fosse acomodado, mas começou por iniciativa legislativa. E nós temos, em 2004, a emenda constitucional número 45, que inaugura a súmula vinculante. Como diz o Tarufo, num apanhado de textos que ele pegou sobre a vinculação de precedente no civil law e no common law, ele diz: olha, interessante, no civil law, ele não deixa o segundo juiz verificar a normatividade do precedente. O primeiro juiz já dá padrões decisórios, aí me enquadrando a sua posição, para que o segundo juiz aplique. Obviamente que ele trouxe várias ideias, trouxe inclusive guaridas processuais, como a reclamação quando alguém aplicar indevidamente a súmula vinculante, e alguns critérios substantivos, como reiteradas decisões, questões idênticas, para que essa súmula venha realmente acontecer. Aí nós temos a ideia no CPC. E nós temos vários dispositivos no CPC que traz alguma ideia normativamente pela lei, dizendo que esse precedente ou esse padrão normativo, ele traz uma vinculação. Por exemplo, no artigo 332, ele traz a improcedência liminar do pedido. No 4895, ele fala que tem que identificar os fundamentos, as similaridades. No 6, ele fala da distinção e superação. E no 926, ele fala de jurisprudência estável, íntegra e coerente, fundamentação em precedente. Bom, e por aí nós temos no CPC. E o grande problema que está aí é constitucional ou não é constitucional? A lei pode ou não pode dizer isso? Me parece que o Supremo já guardou algumas coisas, apesar de que tem fundamentos diferentes, e me parece que tem algumas
teses interessantes, como, por exemplo, dizendo, olha, é inconstitucional, outras dizendo, é constitucional, mas só vincula o Poder Judiciário. Não vincula os demais. E mais ainda. O CPC traz muito fortemente a questão da identificação dos fundamentos e da similaridade dos casos, que é uma prática conhecida de aplicação de precedentes, distinção e superação. Então, ele começa a utilizar termos que são técnicas que atinentes a precedentes ou padrões decisórios. Começa a utilizar termos que os teóricos do direito começou a usar, como, por exemplo, íntegra, coerente, estável. Isso são nomes, apesar que ninguém pode se apropriar de nenhuma palavra, mas são nomes que nos remetem, efetivamente, a algumas teorias de direito e até teorias políticas acerca de como o direito deve se comportar e, principalmente, o direito judiciário deve se comportar. Aqui no Brasil tem muitas discussões, por exemplo, falando sobre qual é a teoria, ou qual é a natureza jurídica desses padrões, qual é a natureza jurídica desses precedentes. E aí nós temos, por exemplo, algumas pessoas escrevendo, principalmente do Nordeste, dizendo, de acordo com o fato jurídico, querendo enquadrar no fato jurídico, e eu acho que pode, não tem nenhum problema, mas só estou revelando aqui, noticiando, como fato jurídico. Mas ninguém aqui ainda, não é ninguém, perdão, eu estou falando muito alto, mas as pessoas não estão se debruçando esses fenômenos de acordo com a teoria do direito, como, por exemplo, Friedrich Schauer, que diz que esses padrões ou esses precedentes, eles são regras, são significados fechados, como Sunstein, que tenta usar analogia em um acordo teórico incompleto, em que o judiciário não pode entrar em questões que não tem um acordo moral na sociedade ainda muito forte, ele só entra quando ele está muito forte, que é falando do minimalismo, ou do Orkin, que fala dos precedentes como princípios. Essas premissas, portanto, nos traz uma série de discussão sobre como que eu aloco. E é muito engraçado, Alexandre, isso começa na Constituição, isso vai para as leis, e eu ainda não falei ainda, que são as decisões da tutela coletiva, que ele fala que tem eficácia erga omnes, ou outra parte, conforme seja interesse coletivo, conforme seja interesse difuso ou individual homogêneo, fala em erga omnes, que é contra todos, que também é trazida por uma lei. E tem uma aplicação, principalmente na ideia, quando eu tenho transporte nutílicos de uma sentença coletiva, que eu pego aquele transporte nutílicos e saio vinculando as pessoas, já dando por julgado aquele caso, e já partindo para a execução, que para mim é um efeito até forte, porque já é título executivo a esse respeito, não está tendo uma percepção clara de como que a gente vai lidar com os fenômenos que possivelmente nós no Brasil, estávamos dando, sem nos ater a uma teoria. Nós sabemos que os precedentes que têm uma origem na Inglaterra, a ideia da Inglaterra, principalmente a ideia de estar deciso, surge numa crítica muito grande de Jeremy Bentham, dizendo que a corte julga conforme ele quer, então ele chama até de dog law, lei de cachorro, porque ele acaba não seguindo seus próprios julgados, ele não leva a sério seus padrões decisórios, me apropriando aí do seu termo, e obviamente isso vira uma confusão. No século XIX, a Suprema Corte da Inglaterra toma uma medida de fazer uma autorreferência, apesar da palavra stare decisis ter origem lá na Inglaterra, ela tem uma origem latina, a palavra é latina, aí que significa o respeito por aquilo que eu falei no passado, e ninguém faz uma discussão ainda que seja, por exemplo, à luz de Kelsen, à luz de Hart, ou qualquer outro hermeneuta ou interpretativista, ou qualquer outra circunstância. E nós temos, Alexandre, no Brasil, essas discussões que, para mim, são ainda em sedimentação, em estado de sedimentação. Nós temos o CPC de forma muito forte, trazendo as ideias, e todo mundo está entrando nessa discussão, e nós não nos deparamos ainda de saber o seguinte: qual é a natureza, que teoria explica o precedente na teoria do direito, ou na teoria do fato jurídico, ou o padrão decisório? Por que
que a decisão de alguns tribunais tem um padrão decisório que deve ser seguido pelas outras instâncias. Isso me remete até numa leitura do teu livro, quando você falava da natureza jurídica da jurisdição e trazia as ideias de Chiovenda, declaratória, constitutiva, e, obviamente, isso traz algo assim que a gente parece querer respirar de novo essas discussões teóricas do processo para saber qual é a natureza jurídica da jurisdição. Acho que hoje está muito, muito maluco. E acredito que as súmulas vinculantes, ou as súmulas, ou enunciados, ou teses, porque o CPC fala agora em teses, ou teses que são lançadas, como que a literalidade, o texto normativo, vai conseguir explicar isso. Isso tem feito no processo civil em várias circunstâncias. Obviamente, a doutrina e a legislação e a jurisprudência está atenada. Por exemplo, se muda um padrão decisório do Supremo, ou se tem uma ofensa em alguma súmula, então tem a ideia de caber ação rescisória, cabe recurso. Nós temos várias circunstâncias, portanto, que nos traz. E aí, mais ainda, gostaria de lhe ouvir na ideia dos padrões decisórios, por exemplo, se a existência de instrumentos processuais para fazer garantir um entendimento num padrão decisório, ou numa súmula vinculante, ou numa decisão que possa ser IRDR, IAC, controle de constitucionalidade, todas essas áreas que pode ser colocado, se eu preciso efetivamente ter um texto normativo dizendo isso. Se porventura um estudo empírico que vem mostrando que alguns julgados que não têm nenhum texto normativo dizendo que ele prevalecendo, é algo que não pode nos fazer repensar a teoria dos padrões decisórios, a teoria dos precedentes que porventura tem. Nós nos debruçamos no FPPC sobre alguns enunciados, como o 55, que fala do retrospectivo e prospectivo, superação retrospectiva, prospectiva. Falamos da ideia da sinalização, que eu até dou como ideia da ADI 1232, que é a questão de 1/4 do salário mínimo. Foi declarada constitucional e depois o próprio Supremo começou a mudar, que é uma teoria da Constituição que é possível, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, não. Estou só fazendo essas observações a esse respeito. Então, Alexandre, diante da sua teoria, que eu já tive o prazer de assistir na ANEP, uma apresentação brilhante tua a esse respeito, como é que tu imagina, como é que você imagina, como é que você enquadra essas indagações no grupo de pesquisa, onde a gente tem falado muito acerca dessas premissas de padrões decisórios, ou se é precedente? Como é que eu explico padrões decisórios que eu tenho um texto dito como uma súmula, mas eu tenho que ir atrás dos fatos ou dos fundamentos para saber se aquilo vai ou não vai? Eu tenho dito aí, até escrevi no ementismo, um artigo chamado Ementismo e a Tentativa de Usurpação dos Precedentes. Eu falei lá que existe uma ideia de que a ementa tem uma superioridade. E é o que acontece. Vide, por exemplo, a súmula vinculante das algemas. Você vê o texto normativo da súmula, vê o enunciado. Quando você vai olhar os casos, você começa a se perguntar muito como é que saiu daquele texto, saiu aquela conclusão normativa. Então, utilizando aí um tempo antes, que havia entre 20 e 25 minutos, era isso que eu tinha de indagação e provocação, e eu fico muito feliz de ter aqui e saber que sua apresentação, com certeza, abrilhanta muito, muito as nossas ideias sobre como fazer um grupo de pesquisa, como estudar o direito processual. Professor Alexandre, o senhor está com a palavra. Só dizendo aqui, olha, tem o Almir aqui, anepiano, não sei se tem outro anepiano, mas estou vendo o Almir aqui, anepiano. Forte abraço aí. Bom, Sandoval, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite para estar com vocês, ainda que virtualmente, mas as minhas ligações com o Pará são muito fortes. Então, é sempre uma alegria poder estar com os meus amigos e colegas do Pará. Eu vi ali o Almir,
pelo menos eu vi a foto do Almir ali aparecendo, mas a minha ligação com o Pará é muito forte, ainda que pouca gente saiba disso, mas eu tenho raízes, de certo modo, no Pará, porque quando meu pai, que é português, imigrou para o Brasil, como tantos outros portugueses, ele migrou para Belém. Ele morou em Belém, o meu avô morou em Belém muitos anos, né? O meu avô era um homem que, digamos, tinha uma vida que, para os padrões da época, não era lá das mais tradicionais. Então, ele era um homem que teve muitos relacionamentos, saía de um relacionamento para outro, numa época em que os casamentos duravam a vida inteira. O meu avô teve 7 uniões entre casamentos e uniões estáveis, que geraram 36 filhos, dos quais 35 nasceram no Pará. E o único português é o meu pai. Então, eu tenho tios, primos, enfim, que nasceram no Pará, que viveram no Pará, que vivem no Pará até hoje. Então, a minha família tem raízes fortes aí no Pará. E se você encontrar algum câmara espalhado por aí, você pode ter certeza que ele é meu primo. Então, é sempre uma alegria voltar, ainda que virtualmente, ao Pará, a Belém. Eu fiquei anotando aqui algumas coisas enquanto você falava, Sandoval, porque a sua exposição foi uma exposição absolutamente provocativa, né? E eu vou tentar, na medida do possível, responder a essas questões que você levantou, partindo, claro, das premissas que consolidam o meu pensamento. Então, como eu sei que vocês, do grupo de pesquisa, vêm examinando isso, vêm debatendo isso, eu só queria deixar muito claro aqui uma coisa, como premissa de pensamento. A minha premissa é: nós não adotamos o sistema de precedentes do Common Law. Ponto, parágrafo. Eu parto daí. O Brasil não é um país de Common Law, a nossa cultura jurídica não é de Common Law, a nossa tradição jurídica não é de Common Law, e ainda que haja a importação de um ou outro instituto, quando ele chega aqui, ele se abrasileira. Ele adquire uma brasilidade que faz com que ele se adapte à nossa forma de fazer civil law. Ele não vem para cá como ele é no Common Law. Então, eu parto deste ponto para construir o meu pensamento. Tanto que, se você for ao meu livro, né, o Levando os Padrões Decisórios a Sério, eu começo com um capítulo que explica como é que o Common Law lida com precedentes, como é que o Civil Law lida com precedentes e como é que o Brasil entra nessa história. Até porque há quem diga que o Brasil não é nem Common Law nem Civil Law, algo com que eu também não concordo, né? Mas nosso amigo Fred Didier Júnior diz isso: o Brasil não é nem Common Law nem Civil Law, é Brazilian Law, né? E eu não concordo com isso. Para mim, o Brasil é Civil Law, mas é o Civil Law clássico. Ele é o Civil Law como tem que ser. Bom, então, partindo dessa premissa, o que sempre me pareceu, e eu cada vez me convenço mais disso, é que nós construímos um sistema destinado a resolver um problema. Nós tínhamos um problema para resolver e tudo que nós construímos se destinou a resolver este problema. Qual era o nosso problema? Que ainda é um problema, na verdade. É o problema da dispersão jurisprudencial. É um negócio muito difícil de explicar, até para quem estuda direito, quanto mais para o jurisdicionado, né? Para a pessoa que precisa da jurisdição estatal, mas que não tem formação jurídica. Como é que você explica para o jurisdicionado que ele tem um caso igual ao do cunhado dele? E eu sempre dou como exemplo o cunhado, porque nada é pior do que você estar em situação de inferioridade perante o seu cunhado no almoço da família de domingo. Porque é claro que o cunhado, não satisfeito de estar melhor do que você, ele tripudia. Então, o cunhado é sempre um bom exemplo nessa hora. Você tem uma causa igual à do seu cunhado, vocês contrataram o mesmo advogado, as petições iniciais eram idênticas, cada uma foi distribuída para uma vara diferente, o seu cunhado ganhou e você perdeu. Houve recurso, em grau de recurso, o seu cunhado ganhou e você perdeu. E se a questão envolve direito federal, isso vai ao STJ, e no STJ o seu cunhado ganha e você perde.
E se for ao Supremo, cada um vai ser julgado por um relator diferente ou por uma turma diferente do Supremo, e ele vai ganhar e você vai perder. E vejam que aqui, como eu estou falando do seu caso e do seu cunhado, são 2. Mas se tivesse 5 casos iguais, talvez nós tivéssemos 5 resultados diferentes. Absolutamente diferentes. Então, como explicar isso? Como explicar essa absoluta cacofonia que não forma uma melodia? Tanto que nós encontramos na doutrina brasileira expressões para se referir a esse fenômeno que são pesadas, que são fortes. O professor Ronaldo Bretas, foi meu orientador de doutorado, fala em manicômio jurisprudencial. O nosso amigo Lucas Buril fala em esquizofrenia jurisprudencial. Né? Então, são expressões muito fortes. Mas são expressões fortes porque o judiciário brasileiro se acostumou a dar respostas diferentes, muito diferentes, para casos rigorosamente idênticos. E aí, me pareceu, desde o início, que diante deste problema nós vamos buscar construir uma solução. E no que consiste essa solução? Em criar mecanismos destinados a padronizar a forma como casos idênticos devem ser julgados. Para evitar que, por exemplo, um mesmo prazo no seu processo seja contado em dias úteis e no meu seja contado em dias corridos, como a gente vê acontecer na prática. Para evitar que, num processo, se diga que 2 auxílios previstos na legislação previdenciária são cumuláveis, e em outro processo se diga que esses mesmos 2 auxílios não são cumuláveis. Então, para evitar isso, se buscou construir um sistema de padronização de julgamentos. E por isso eu falo em padrões decisórios, uma expressão que eu não inventei, uma expressão que aparece no texto da lei, no texto do Código de Processo Civil, lá no artigo 966, parágrafo 5º. Então, a expressão padrões decisórios é uma expressão que a própria lei processual emprega. E aí, partindo dessas premissas, eu vou tentar aqui dialogar com as suas provocações. Né? Então, você começou com uma pergunta, você começou perguntando assim, é precedente? Isso que a gente tem aqui é precedente? Veja, eu cada vez me convenço mais de que não. Mas deixa eu explicar por quê. Porque em algum momento da sua exposição, você até disse assim, falando de coerência e de integridade, você disse assim, ninguém pode se apropriar do sentido da palavra. Então, não é porque na lei aparecem as palavras coerência e integridade que a gente é obrigado a dizer, então é do Orkin. Não. Assim como há um dispositivo do Código que fala em ponderação. Então é Alex. Por quê? Ele registrou no registro de imóveis a palavra ponderação e virou dono da palavra? Não. É claro que a gente tem aqui uma liberdade para interpretar de acordo com as nossas premissas. Mas assim como ninguém registrou a palavra precedente, assim como ninguém registrou a palavra coerência, ninguém registrou a palavra integridade, ninguém registrou a palavra ponderação, ninguém registrou a palavra precedente. Eu participava outro dia de um evento organizado por um também nosso amigo comum, o Luiz Henrique Volpe, e eu dizia isso, eu dizia, olha, ninguém tem a patente do significado da palavra precedente. Agora, veja, são 2 coisas. Primeiro, existe um conceito inglês e norte-americano de precedente. Existe. Que os australianos também usam, que os canadenses usam, que os neozelandeses usam, mas é um conceito que foi construído fundamentalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nós temos um precedente brasileiro, que não é aquele. Não é aquele. Só que isso que nós no Brasil chamamos de precedente, e eu estou chamando de precedente não porque eu goste, mas porque a lei usa a palavra. De novo, se a gente for à lei, a lei usa a palavra precedente, a gente abre o CPC, procura lá, precedente, aparece. Faz o teste do Ctrl+F, procura a palavra precedente, ela vai aparecer um monte de vezes. Então, tem um significado para a palavra precedente no Brasil? Tem. É aquele lá da Inglaterra, dos Estados Unidos? Para mim, não é. Mas eu cada vez me incomodo mais, acho que eu estou mais incomodado hoje do que estava até quando escrevi o livro,
Esse livro foi escrito em 2017. Eu estou mais incomodado hoje com o próprio emprego da palavra precedente. Por quê? Porque nós criamos no Brasil uma curiosíssima figura que, do ponto de vista semântico, não faz sentido. Nós criamos o que eu tenho chamado de o precedente que veio depois. E perceba, se ele veio depois, ele não pode ser um precedente. Porque aí é semântica, precedente veio antes. Tá? Então a gente tem um precedente que não é precedente porque é pós-cedente. Perdoe-me o neologismo. O que me chamou a atenção para isso e me provocou essa nova reflexão, essa é nova, essa não tem no livro. Talvez numa eventual segunda edição isso apareça. Foi um caso recente em que o Supremo Tribunal Federal tinha julgado uma reclamação sobre uma determinada matéria, era uma questão trabalhista, uma reclamação contra uma decisão de um tribunal trabalhista, julgou lá a reclamação e deu lá uma determinada solução para o caso. O julgamento da reclamação, o acórdão da reclamação não tinha ainda transitado em julgado, não tinha nem sido publicado, a gente sabe que no Supremo às vezes demora muito para publicar o acórdão, e já tinham esquecido desse caso, vão julgar uma ADPF e um recurso extraordinário. Foram julgados em conjunto sobre a mesma matéria. E quando julgaram a ADPF e o recurso extraordinário sobre a mesma matéria, julgaram num sentido diferente. E aí publicam o acórdão lá da reclamação. E quando publicam o acórdão da reclamação, o que fez a parte vencida na reclamação? Opôs embargos de declaração dizendo, opa, peraí, vocês julgaram a minha reclamação de um jeito, mas agora tem um acórdão vinculante da ADPF que diz o contrário. E o Supremo, em embargos de declaração, diz a verdade. Então nós vamos dar provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes para adaptar a decisão anterior ao nosso novo entendimento que é vinculante. É o precedente que veio depois. E aí isso me levou a reler o próprio conjunto de textos normativos do CPC. Falei, espera aí, será que eles estão inventando uma barbaridade? Será que o Supremo Tribunal Federal inventou o precedente que veio depois? E aí eu fui perceber que não. O próprio CPC dá margem a isso. E aí eu vou dar um exemplo. Imagine um processo em curso, julgado em segunda instância, e contra aquele acórdão se interpõe um recurso para um tribunal de superposição, um recurso especial ou um recurso extraordinário. Esse recurso chega à presidência ou à vice-presidência do tribunal de segunda instância e o presidente ou vice-presidente do tribunal diz o seguinte, olha, claro que ele não diz com essas palavras, mas né, a ideia, ele diz, olha, este recurso especial ou extraordinário vai ficar aqui sobrestado porque o STJ ou o STF já afetou um outro recurso sobre esta mesma matéria para ser julgado como recurso repetitivo. Ele ainda não julgou o repetitivo, mas já afetou. Então esse aqui não vai subir, não. Deixa ele aqui paradinho esperando. Espera. Vem a decisão do STJ ou do STF, julgando o repetitivo e fixa a tese. Para usar a expressão do código. Aí, o que a gente faz com aquele que estava sobrestado? Pega e dá uma olhada, né? Ele estava sobrestado, aguardando o julgamento do repetitivo, julgaram o repetitivo, pega e dá uma olhada. Esse julgamento aqui, que é anterior ao acórdão vinculante, esse julgamento aqui está em conformidade com a tese que foi fixada depois? Sim, declaro prejudicado o agravo. Opção B, não está em conformidade. Devolve para o órgão julgador da apelação, para o órgão julgador rejulgar a apelação, adaptando o julgamento ao acórdão do repetitivo. É o precedente que veio depois. Então perceba que, na verdade, o nosso sistema não é um sistema de precedentes, mas é um sistema de padronização de julgamento. Se veio antes, se veio depois, não importa. O limite a ser respeitado é a coisa julgada. Se tem coisa julgada, respeita. Mas se não tem coisa julgada, amigo, refaz esse julgamento aí. Mas espera aí, dirá o juiz, quando eu julguei isso, não tinha esse acórdão.
Então, ninguém pode dizer que eu julguei errado. Sim, mas como não transitou em julgado, revê, retrate-se, reconsidere, adapte o julgamento ao precedente que veio depois. Então, cada vez mais me incomoda a ideia de dizer que nós construímos um sistema de precedentes. Nós construímos um sistema de padrões de julgamento de questões que se repetem. Seja através dos recursos repetitivos, seja através do IRDR, seja através de outros mecanismos, como a súmula vinculante, nós criamos uma forma de padronizar julgamentos. Bom, esses padrões vinculam? Vinculam. Vinculam. Eu não tenho dúvida de que eles vinculam. O que isso significa em termos práticos é outra história. Até porque o direito brasileiro consegue a proeza de estragar o que ele mesmo cria. Ele cria como mecanismo destinado a solucionar um problema que se identificou, mas ele mesmo estraga. Por quê? Porque a gente diz, olha, o Tribunal de Segunda Instância está vinculado ao acórdão do repetitivo que o STJ julgou. Então tem que julgar desse jeito. E se julgar diferente? Se julgar diferente, vai ser interposto um recurso especial, o presidente ou vice-presidente do tribunal vai devolver e vai dizer, adaptem ao vinculante. Aí o órgão colegiado diz, não, a gente não vai adaptar, a gente acha que não se aplica. Bom, vai entrar com recurso especial? Não vai adiantar. Por quê? Porque para saber se foi bem aplicado ou se foi mal aplicado, depende de um exame dos fatos da causa. Vai esbarrar na súmula 7. Bom, então não adianta entrar com recurso especial. Então entra com reclamação. Mas o STJ já disse que não cabe. O STJ já disse que não cabe a ele controlar os tribunais de segunda instância para ver se eles estão aplicando os precedentes do próprio STJ. Ora, mas se o STJ diz, eu não vou controlar o seu trabalho, porque eu não estou preocupado em saber se você aplica ou não aplica o meu precedente vinculante, então, a rigor, não tem vinculação nenhuma. Porque se o tribunal de segundo grau não quiser aplicar, vai ficar por isso mesmo. Não tem mecanismo de controle. E aqui a gente precisa ter mecanismos de controle, e aí eu já vou lá num ponto que você tocou adiante, a gente precisa ter mecanismos de controle, porque o juiz brasileiro é diferente do juiz inglês. Porque essa questão é cultural. Essa questão é absolutamente cultural. Né? Se você chegar para um jurista inglês, e não é uma cena inventada, pergunte à professora Teresa Arruda Alvim, ela vai dizer que aconteceu com ela. Você pergunta a um jurista inglês o que acontece quando um juiz inglês deixa de aplicar um precedente vinculante. Pergunta isso para um jurista inglês. A resposta dele vai ser, como assim? Não entendi. Você vai dizer, então, tem o precedente vinculante lá do Tribunal Superior. Tem o juiz. O precedente já existe e todo mundo sabe que ele é vinculante. Aí o juiz acha que não deve julgar daquele jeito e ele julga diferente. O que acontece? Ele vai olhar para você sério e vai dizer, como assim? Não entendi. Aí você vai falar, peraí, nunca aconteceu de um juiz, num caso em que o precedente vinculante deveria ser aplicado, se revoltar e deixar de aplicá-lo? E a resposta dele vai ser, não, nunca aconteceu. E se você perguntar para ele por que nunca aconteceu, a resposta dele é a mais óbvia possível, porque o precedente é vinculante. Isso é de uma obviedade para o jurista inglês. Para o brasileiro não é. Para o brasileiro não é. O STJ diz que é assim, mas não é bem assim. Não é exatamente isso. Né? Talvez seja a culpa do jeitinho brasileiro. Talvez seja porque a gente está mais próximo culturalmente dos americanos do que dos ingleses. Porque o americano não lida com precedentes do mesmo jeito que o inglês. Não lida. Veja, em 2012, a gente estava aqui em plena labuta de elaboração do código. E se começava naquele momento a falar muito de precedente. Né? O código vai construir um sistema de precedente. E aí eu mandei um e-mail
para um jurista que eu reputo um dos maiores processualistas do mundo, e de quem eu tenho a honra de ter me tornado amigo, que é o professor Richard Marcus, da Universidade de Hastings, da Faculdade de Direito de Hastings, da Universidade da Califórnia, Faculdade de Direito onde se formou a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, a Kamala Harris, e o Richard Marcus, que é vice-presidente da Associação Internacional de Direito Processual, processualista conhecidíssimo, respeitadíssimo, conhecido no mundo inteiro, fala trocentos idiomas, estuda feito louco, a vida dele é estudar para entender os sistemas processuais do mundo inteiro. Eu mandei um e-mail para ele dizendo, Rick, aqui no Brasil estão querendo construir um sistema de precedentes. E a gente não está muito acostumado com isso. Então, eu queria te pedir um favor, me diga o que eu preciso saber, minimamente, para poder lidar com um sistema de precedentes. De onde eu parto? E ele me respondeu dizendo, para você lidar, veja, é um professor norte-americano, não é inglês. Ele diz, para você lidar com o sistema de precedentes, entenda o seguinte, precedentes vinculam, desde que os juízes queiram se deixar vincular. É completamente diferente do inglês. E talvez muito mais parecido com o brasileiro. Porque os ingleses, originariamente, você mencionou isso, construíram um sistema em que a vinculação ao precedente limitava o próprio tribunal, que não podia sequer superar seus entendimentos. E cada vez mais eles vão percebendo, até por influência norte-americana, que eles precisam abrir espaços. Espaços para não aplicar precedentes em certos casos. Porque muitas vezes, se você ficar preso ao precedente e não puder julgar de outro jeito, você vai produzir resultados ruins. O professor Neil Duxbury, inglês, professor da Universidade de Oxford, tem uma obra clássica sobre precedentes. Ele começa a obra dele dizendo isso, dizendo, olha, precedentes vinculam, mas a gente precisa lidar com eles de forma crítica. E ele dá um exemplo que eu acho genial. Ele diz o seguinte, que ele tem 2 filhas. E eu me identifico com isso porque eu tenho 2 filhos. Ele tem 2 meninas, eu tenho 2 meninos. E aí ele diz assim, ele conta isso no capítulo introdutório do livro dele, eu acho sensacional. Ele diz, quando a minha filha mais velha fez 11 anos, eu dei a ela um telefone celular. Quando a minha filha mais nova fez 11 anos, me pediu um telefone celular de presente. Se eu não pudesse analisar criticamente os precedentes, eu teria que dar a ela um celular. Mas eu não dei. Porque eu percebi que aos 11 anos, uma menina ainda não tem maturidade para lidar com o aparelho de telefone celular nesse mundo de informação em que vivemos. Então, dizia ele, a experiência permitiu que eu superasse o precedente. Então, a gente tem que lidar com o precedente de forma crítica. Mas a gente tem que ter mecanismos de controle. Porque, perceba, foi ele mesmo a superar o seu próprio precedente. Agora, não posso eu, magistrado de segunda instância que sou, dizer, não, a minha experiência mostra que o precedente do Supremo está errado, então eu não vou aplicar. Espera aí. Mas se eu tenho o poder de não aplicar, então ele não vincula. Então tem que ter mecanismo de controle. Precisa ter mecanismo de controle. Se é a reclamação, se é um recurso, aí é um outro problema. Mas que algum mecanismo de controle precisa existir, precisa. Bom, penso então que nós vivemos uma grande confusão, porque nós fizemos uma importação de ideias e de institutos, abrasileiramos para resolver os nossos problemas, mas tem gente que não consegue entender que nós fizemos isso. E tem gente que fica querendo sustentar que aqui é a Nova Inglaterra. E que aqui agora as coisas funcionam como se o Supremo Tribunal Federal fosse a Suprema Corte Britânica. Como se o Superior Tribunal de Justiça fosse a High Court for England and Wales. E não é isso. Não é isso. Então, importações de ideias, importações de institutos são ótimas, desde que feitas as devidas adaptações. Isso vale para tudo. Eu não posso pegar a teoria do Dworkin e dizer, aplica aqui no Brasil, vamos embora. O Dworkin nunca escreveu sobre o Brasil. Né?
Será que o juiz Hércules seria como é se Dworkin tivesse nascido em, sei lá, em Alagoas, em Santa Catarina, ou no Mato Grosso do Sul? Talvez ele fosse completamente diferente. Né? Porque é muito fácil, convenhamos, é muito fácil dizer o juiz ideal é o juiz que conhece todos os precedentes sobre uma determinada matéria, como ele diz do Hércules, né? Conhece todos os precedentes, conhece toda a história institucional, conhece tudo que se escreveu anteriormente sobre a matéria, romance em cadeia, num país em que um juiz julga 10 processos por ano. Eu julguei, eu redigi votos ou aprovei minutas de votos e de decisões monocráticas. Hoje, 35 processos. Hoje, 1º de dezembro de 2020, 35 processos saíram do meu gabinete, ou com a decisão monocrática pronta, ou com o relatório acostado aos autos e com o voto já arquivado para a sessão de julgamento. 35. É mais do que um juiz de segunda instância americano julga num ano. Eu julguei em um dia. Qual é o juiz metafórico, que no Brasil consegue saber tudo que se decidiu sobre uma matéria? Não dá para saber nem o que os meus colegas de Câmara decidiram sobre a matéria. Que dirá tudo. E por isso é muito importante que o Código diga, lá no artigo 927, o que o juiz tem que conhecer. Você vai julgar uma matéria, o que você tem que levar em conta? O que o Supremo decidiu nos processos de controle direto de constitucionalidade, a súmula vinculante, o julgamento repetitivo, do IRDR, do IAC, os enunciados de súmula do STF, do STJ e as decisões do Pleno, órgão especial do teu tribunal. E o resto, meu amigo, relaxa. Relaxa, porque não dá para conhecer. Se você conhecer um acórdão ou outro, tá bom. Mas se não conhecer, ok, a gente aceita. Porque é um país que tem 117 milhões de processos em curso. Então, sabe, todo mundo tem um processo para chamar de seu. Num país que tem 210 milhões de habitantes, tem 117 milhões de processos, cada processo tem pelo menos 2 partes. Então, está faltando processo, né? Ou está faltando gente, na verdade. Está faltando gente para tanto processo. Né? Então, o nosso sistema exige adaptações. Exige esse abrasileiramento. Bom, e aí você falou da questão dos acórdãos serem vinculantes ou persuasivos, né? Penso eu que alguns são formalmente vinculantes. Vem a Constituição, vem a lei e diz, ó, isso aqui vincula. Outros não. Né? E aí se costuma dizer que eles são persuasivos. Você mencionou aquele caso da decisão monocrática do ministro Celso de Mello, naquela DPF. Mas a gente tem outros exemplos que são maravilhosos, né? A decisão do STJ, que diz que não cabe reclamação para controle de julgamento, em caso em que se deveria aplicar recurso especial, acórdão de recurso especial repetitivo, é uma decisão proferida numa reclamação para dizer que o processo está sendo extinto sem resolução de mérito. Procura isso no 927. Acórdão que extinguiu sem resolução de mérito, reclamação. Procura que você não vai achar. Mas todo mundo diz assim, não, mas o STJ já falou que não cabe. Quer dizer, como se aquilo vinculasse. Né? Até por isso, eu sempre preferi dizer, e aqui é uma influência da professora Flaviane Magalhães de Barros, da PUC Minas, que é uma notável processualista penal, mas que pensa a teoria do processo de uma forma muito interessante, que em vez da gente falar em precedentes persuasivos, a gente deveria falar em precedentes argumentativos. Porque, a rigor, esses precedentes não persuadem. Eles não convencem. O que eles fazem, na verdade, é dispensar a persuasão. É dispensar o convencimento. Porque é assim, Alexandre, por que você julgou desse jeito? Possibilidade número 1, eu respondi, julguei desse jeito porque examinei um acórdão do STF, ou do STJ, li os fundamentos e me convenci
de que aquela era a melhor maneira de julgar. Ah, dirá você, então este acórdão funcionou como um precedente persuasivo. Ele persuadiu a sua convicção. Possibilidade número 2. Alexandre, por que você julgou assim? Ah, eu julguei assim porque o STJ diz que é para julgar assim. Perceba que eu estou usando o acórdão do STJ não para me convencer, mas para dispensar o convencimento, mas eu não preciso estar convencido. O STJ falou que é assim, amigo? É assim. Então, ele é, na verdade, usado como argumento e não como fator de convencimento do próprio julgador. Ele dispensa a persuasão. Por isso, eu prefiro dizer que eles são acórdãos que funcionam como, vá lá, precedentes, porque eles vieram antes, né? Mas precedentes argumentativos. Então, Alexandre, pode ter controle de política pública e no controle da política pública pode o poder público, contra a implantação de um direito fundamental, invocar a reserva do possível? Não, não pode invocar a reserva do possível, pode ter controle de política pública, a reserva do possível não se opõe a direitos fundamentais. Por quê? Porque tem uma decisão do ministro Celso de Mello. Mas você está convencido disso? Não importa, tem uma decisão do ministro Celso de Mello. Então, é assim que eu julgo. Ponto final. Né? Então, não é persuasivo, é argumentativo. Né? E isso eu acho que é uma coisa que também pouca gente percebeu. Agora, você falou de falta de coerência do Supremo Tribunal Federal. Tem, claro que tem. Eu diria que tem falta de coerência do Judiciário. Não é só do Supremo. Né? É que o Supremo é a ponta visível. Mas olha para o STJ. Né? A gente percebe algumas dessas incoerências do STJ, mas não percebe outras. Não percebe outras. Né? Recentemente, eu fui convidado para participar como palestrante de um seminário virtual organizado pelo PPGD da PUC Minas. E, claro, aceitei o convite com muito orgulho, porque, afinal de contas, foi lá que eu me doutorei. Então, quando a casa em que você se doutorou diz, vamos fazer um grande evento, queremos que você venha ser palestrante, você fica, né, super feliz, e é claro que eu fui para lá. Vinculante. Fui para lá virtualmente. Fui para lá virtualmente. Mas era um evento sobre direito de família, que não é bem lá a minha praia, né? Enfim. E eu fui convidado pelo meu querido amigo Valci Rodrigues, professor de Direito Civil, professor de Direito de Famílias, principalmente. E ele disse, Alexandre, eu queria que você analisasse aqui uma questão que muito nos intriga e que eu confesso que eu nem conhecia, que é uma divergência entre a terceira e a quarta turma do STJ sobre o termo inicial do prazo de prescrição da ação de petição de herança nos casos de investigação de paternidade post-mortem. Falei, caramba, tem isso? Falou, tem. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar um número de acórdão de cada turma para você pesquisar. Aí eu fui ler esses acórdãos e descobri muitos outros acórdãos. E descobri que uma turma diz que o termo inicial do prazo de prescrição da ação de petição de herança nos casos de investigação de paternidade post-mortem é a data da abertura da sucessão. E a outra turma diz que é o trânsito em julgado da sentença que declara a paternidade. Elas são de acordo quanto ao tamanho do prazo, 10 anos. Mas o termo inicial é completamente diferente. E veja, isso nunca gerou um recurso repetitivo, isso nunca gerou embargos de divergência. Nunca gerou. Então, a gente tem ali uma divergência que vai ficando por isso mesmo. E fica meio escondida. Quem não é especialista ali naquela matéria, quem não advogou naquele caso, fica nem sabendo. E foi muito curioso, eu até prometi para o Valcir que eu vou transformar o roteiro dessa palestra num artigo, eu ainda não tive tempo, porque eu examinei esse caso, cheguei à conclusão, que pode ser arrojada demais, mas você me conhece, mas eu cheguei à conclusão de que a terceira turma decide de um jeito, a quarta turma decide do outro, e as duas decidem errado. E eu quero, então, escrever um artigo para mostrar qual seria o certo. Mas, enfim, isso é papo para outro dia. Né? Mas, então, a gente tem esse problema, que, na verdade, é manifestação daquela dispersão jurisprudencial a que eu me referia mais cedo. E aí, você fez um questionamento muito interessante sobre eficácia contra todos, ou erga omnes, e eficácia vinculante. Né? O
que é isso, o que a gente tem, afinal de contas. E ainda trouxe o processo coletivo para o meio dessa conversa. E aí, enquanto você estava falando sobre isso, eu estava pensando aqui, como às vezes a gente precisa voltar um pouquinho para a dogmática do direito processual. Porque a gente hoje pensa esses temas muito a partir da teoria do direito. Até pela circunstância de que, diferentemente do que aconteceu em outros países, no Brasil, de um modo geral, os teóricos do direito não escreveram sobre precedentes. Você pega as obras de teoria do direito brasileiras, elas não falam de precedente. Eu recebi agora, ganhei de presente, essa semana, um livro sobre teoria do direito de um jurista que eu reputo brilhante, que é o Tiago Galeano, né? Um professor de teoria do direito, doutor pela Universidade Federal do Paraná, um jurista reconhecido fora do Brasil, e que eu tenho muito orgulho de dizer que foi meu aluno na especialização. E ele escreveu uma obra nova sobre teoria do direito e me mandou. E aí eu peguei e fui ler um sumário da obra, procurando precedente ali. E não tem. E aí, como não pode ter vácuo, né? O vácuo só existe no espaço sideral, aqui não tem, como eles, teóricos do direito, não escrevem sobre precedente, alguém tinha que ocupar esse espaço. E aí nós, processualistas, matamos no peito e saímos jogando. Porque, convenhamos, não é a primeira vez que isso acontece. Tem um monte de institutos que não são de direito processual, mas que nós, processualistas, percebemos que ninguém estudava. E aí nós dissemos, bom, então deixa com a gente que a gente vai estudar esse troço aqui. Né? Já que vocês não querem, a gente vai resolver. Né? Tem vários exemplos disso. Institutos que não são de direito processual e que nós estudamos. O professor Cândido Dinamarco tem um belo estudo, um belíssimo estudo, falando sobre o que se costuma chamar de concurso de ações e dizendo, olha, concurso de ações não é um tema de direito processual. Concurso de ações é um tema de direito material, só que os civilistas não estudam. Não há um estudo sistemático, orgânico dessa matéria. Então, já que vocês não estudam, deixa que a gente vai estudar. Né? E aí você pega os manuais de processo civil, tem lá um capítulo sobre concurso de ações que não fala nada de processo. Né? Venda a crédito com reserva de domínio, tirando os velhos civilistas lá, Serpa Lopes, Caio Mário e tal, ninguém mais estudou esse troço. Mas o CPC de 73 tinha um capítulo, você lembra disso, sobre venda a crédito com reserva de domínio, e aí os processualistas se dedicaram a escrever sobre venda a crédito com reserva de domínio, que é um tema de direito civil. Então a gente foi estudar precedentes. Mas, e como a gente foi estudar um tema que a rigor não é de processo, é de teoria do direito? Porque falar de precedentes, ou de enunciados de súmula, ou de padrões decisórios, é falar de norma. Eles são normativos, sem nenhuma dúvida. Então a gente está falando de algo que não é de processo, é de teoria do direito. Só que aí a gente acaba esquecendo um pouquinho da dogmática. Né? A gente foi para lá e acabou tirando os pés daqui. Então, como a gente acabou esquecendo um pouquinho da dogmática, às vezes a gente acaba se atrapalhando. Né? Então eu queria voltar um pouquinho para a dogmática. Veja, Liebman. Nada mais dogmático do que Liebman numa hora dessas, né? Toda sentença produz eficácia erga omnes. Liebman chamava isso de eficácia natural da sentença. Toda sentença produz eficácia erga omnes. Vamos lá. Exemplos. 2 exemplos muito simples. Primeiro exemplo. Talvez o mais simplório de todos, aliás, é o exemplo dado pelo próprio Liebman. Eu, Alexandre, sou casado. Sou casado com a dona Janaína. Você sabe muito bem disso. E sou casado há muitos anos. 26 anos. O meu estado civil é oponível erga omnes. Isso a gente aprende em direito civil. Eu sou casado, e porque eu sou casado, eu não posso me casar com ninguém, com nenhuma outra pessoa. Porque o meu estado civil é oponível erga omnes, então eu tenho um impedimento absoluto a celebrar outro casamento. Se o fizer, serei bígamo. E o segundo casamento é nulo. Digamos que haja um litígio entre mim e ela. Esse litígio gere um processo judicial e deste processo vem uma sentença decretando o divórcio de Alexandre e Janaína. Ora, se a sentença só produzisse efeitos entre as partes,
Então, entre mim e Janaína, seria possível dizer que eu me divorciei dela e ela se divorciou de mim. Mas perante o resto das pessoas, nós continuaríamos casados, porque a sentença só teria produzido efeitos para nós. E aí eu diria, bom, agora sou divorciado, vou me casar de novo. Posso? Pode, desde que seja com a Janaína de novo, que só perante ela você é divorciado. Não, mas eu queria casar com a Mariazinha. Não, com a Mariazinha não pode, porque como a sentença só produziu efeitos entre as partes, perante a Mariazinha você ainda é casado com a Janaína. Convenhamos, isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. O outro exemplo. Houve uma licitação, uma empresa de ônibus ganhou a concorrência e virou a concessionária de ônibus de um determinado município. Ação popular, vem uma sentença, anula a licitação e, anulando a licitação, determina que uma nova licitação seja feita. Se a sentença só produzisse efeitos entre as partes, só poderia participar da segunda licitação aquela empresa que foi parte do processo e que viu ser proferida ali a sentença anulando a licitação. E as outras empresas? Não, para as outras empresas não pode, porque para as outras o contrato administrativo não foi anulado, a licitação não foi anulada. Isso não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Toda sentença produz eficácia erga omnes. Coisa julgada não é efeito da sentença. O que tem limites subjetivos não é a eficácia da sentença, é a coisa julgada. A coisa julgada se produz entre as partes, não prejudica terceiros, diz lá o CPC vigente, rompendo, aliás, com uma antiquíssima tradição, que vem do direito romano, de dizer que a coisa julgada não prejudica nem beneficia terceiros. O Código vigente diz, não prejudica, mas pode beneficiar. O que, aliás, melhorou bastante o sistema, convenhamos. Mas a coisa julgada alcança as partes, pode beneficiar terceiros, mas não pode prejudicá-los. Quando alcança as partes, alcança também seus sucessores. Isso é pacífico. E nos casos de substituição processual, alcança as partes e os substituídos processuais. E isso também é pacífico. Então perceba que quando a gente diz que numa ação civil pública a coisa julgada é erga omnes, a rigor não tem novidade nenhuma. Porque se o autor da ação civil pública, que versa sobre interesses difusos, é substituto processual de toda a sociedade, então todos os integrantes da sociedade são substituídos processuais e, portanto, a coisa julgada os alcança. Nem precisava da Lei de Ação Civil Pública ou do Código de Defesa do Consumidor para dizer isso. E o mesmo vale para os interesses coletivos. Porque o autor da ação civil pública, que versa sobre interesses coletivos estrito sensu, é substituto processual dos integrantes do grupo, determinável. E, portanto, todos os integrantes do grupo, como substituídos processuais, são alcançados pela coisa julgada. Não precisava de lei de ação civil pública nem de Código de Defesa do Consumidor para dizer isso. O sistema do CPC já resolve. O que tem de novidade porque é velho, né, mas em relação ao sistema do CPC, é o caso da ação civil pública que versa sobre interesses individuais homogêneos. Aí sim. Porque aí a coisa julgada só alcança os substituídos se o resultado for benéfico para eles. Mas se o resultado não for benéfico, embora substituídos processuais, eles ficam fora dos limites subjetivos da coisa julgada. Aí sim tem uma diferença em relação à regra geral do sistema. Mas uma diferença legítima. Uma opção política do legislador, até porque a própria coisa julgada é uma opção política. Porque, em tese, nós sabemos disso, seria perfeitamente possível um ordenamento jurídico que não conhecesse a coisa julgada. A coisa julgada é uma opção política, uma opção de segurança. Então, eficácia da sentença é uma coisa julgada é outra coisa, e eficácia de precedente é uma terceira coisa, que não se confunde nem com a eficácia da sentença, porque a eficácia da sentença provém do dispositivo, nem com coisa julgada. Eficácia de precedente é um terceiro fenômeno. E eu posso mostrar que eficácia do precedente não tem nenhuma relação nem com eficácia da sentença, nem com coisa julgada, porque eficácia da sentença e coisa julgada são fenômenos que se vinculam ao dispositivo da sentença, e a eficácia de precedente tem a ver com a fundamentação da decisão. Eu posso mostrar muito bem isso com um exemplo. E veja, eu fazia uma exposição sobre precedentes num congresso, alguns anos atrás, na
Universidade de Coimbra. E o nosso amigo Pedro Henrique Nogueira me fez uma pergunta sobre isso lá no evento. Ele estava lá assistindo. E ele fez essa pergunta assim: como é que você pode demonstrar que eficácia de precedente não tem nada a ver com o dispositivo da sentença e com coisa julgada? Isso é muito fácil. É só a gente pensar naquele que talvez seja o mais famoso de todos os precedentes judiciais da história. O caso Marbury versus Madison. Pergunta-se para ser respondido na lata, de sopetão, não pode parar para pensar. A pergunta é: quem ganhou o caso Marbury versus Madison? E provavelmente a resposta que 99 entre 100 estudantes de direito dariam seria: não faço a menor ideia. E não faz a menor ideia porque não precisa fazer a menor ideia. Não precisa. Quem ganhou foi o Madison, mas isso é irrelevante. Porque quem diz quem ganhou e quem perdeu foi o dispositivo da sentença. E o dispositivo da sentença, do caso Marbury versus Madison, só interessa para o Marbury e para o Madison. Como os dois já morreram faz muito tempo, não interessa para mais ninguém. Saber quem ganhou e quem perdeu não tem relevância nenhuma para nós. Saber que o fundamento determinante daquela decisão foi o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos de que quando a lei que, em tese, seria aplicável ao caso é incompatível com a Constituição, deve-se afastar a lei e julgar o caso como se a lei não existisse. Isso é o que influenciou o modo de se decidir dali para frente. Isso não está no dispositivo. Isso está na fundamentação. Então, eficácia de precedentes não tem nada a ver com a eficácia da sentença, não tem nada a ver com coisa julgada. Mas essas são confusões que muitos dos nossos colegas aqui no Brasil têm feito. E aí, seguindo adiante, até para dar tempo, né? Mas eu juro que eu já estou terminando, você perguntou se pode vincular os demais poderes. Né? Eu diria o seguinte: uma previsão constitucional nesse sentido é admissível. Quando a Constituição diz a súmula vinculante vincula o judiciário e a administração pública. Beleza, pode. Quando a Constituição diz a decisão definitiva de mérito do Supremo Tribunal Federal na ADIM e na ADC vincula o judiciário e a administração pública. Pode. A lei não pode, não. A lei só pode vincular o próprio judiciário. Que é uma questão de estrutura interna do judiciário. É a lei dizendo: olha, o judiciário tem uma estrutura piramidal, é verticalizado, o STF está acima do STJ, o STJ está acima do TJ, o TJ está acima do juiz de primeiro grau. E aí vem a lei e diz: você que é soldado, cumpra o que o major mandou. Você que é major, cumpra o que o coronel mandou. E você que é coronel, cumpra o que o general mandou. E aí está tratando de uma questão que é interna do judiciário. Agora, não vai dizer que a decisão, a lei não vai dizer que a decisão do general vincula o almirante. Porque aí nós estamos falando de outra força. Né? Então, não pode dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal vincula o presidente da República. Num processo em que a União talvez não tenha sido nem parte. Então, essa eficácia vinculante para dentro do judiciário, a lei pode estabelecer. Mas para os outros poderes, eu não vejo como, me parece que aí só a Constituição. Quando você falou sobre a necessidade de explicar o padrão decisório na teoria do direito, você perguntou por que ninguém estuda os precedentes, os padrões decisórios, a partir de Kelsen ou de Hart. Veja, o brasileiro não entendeu Kelsen até hoje. Vai explicar precedente a partir de Kelsen? Virou uma lenda urbana que, para Kelsen, não pode ter interpretação. E o cara escreveu o último capítulo da Teoria Pura do Direito, chama-se Da Interpretação. E ele fala sobre interpretação, só que as pessoas acreditam nesse imaginário popular de que, não, se o cara é positivista, não pode ter interpretação. Para com isso. Para com isso. Ele era um positivista moderno, do século XX. Ele não era um glosador, né, da escola de Bolonha. Peraí. Então, como diz o Lênio Streck, talvez a gente precisasse voltar a ser pandectista
para ver se a coisa começa a fluir e, de repente, em algum momento no futuro, o direito brasileiro funciona, né? Então, não vai rolar. Não vão explicar a partir de Kelsen, a partir de Hart. Tem gente que ainda está procurando na Constituição a norma fundamental. Esquece. Não vai rolar. Agora, como explicar o padrão decisório na teoria do direito? Sinceramente, o que menos me preocupa, às vezes, é essa história de definir natureza jurídica. Isso me parece muito bom para quem vai fazer concurso, porque a banca adora perguntar essas coisas. Qual é a natureza jurídica do peixe de aquário? Né? E é capaz de alguém perguntar qual é a natureza jurídica do enunciado de súmula. Sinceramente, o que me parece essencial é que, em algum momento, a gente diga o seguinte, olha, precedentes, isso que a gente chamou aqui no Brasil de precedentes, enunciados de súmula, isso são textos normativos. É isso. Ah, mas é fato jurídico, é ato jurídico? Amigo, esquece isso. Um acórdão do STJ num julgamento de um recurso repetitivo, um enunciado de súmula vinculante do STF são textos. Textos normativos. E que devem ser interpretados e aplicados. E mais do que isso, acho que a gente já não precisa se preocupar muito, até porque, Sandoval, eu e você somos processualistas. Mais do que isso, os teóricos do direito que se virem. Vamos dar um pouquinho de trabalho para eles também. E aí, por fim, quanto à questão da necessidade de haver a previsão em texto normativo da existência de instrumentos para garantir a observância dos padrões decisórios. Será que precisa ter? Eu acho que precisa. Somos um país de civil law. Precisa, sim. A gente tem que ter uma previsão normativa, dizendo, olha, aqui cabe reclamação, ali cabe recurso, acolá cabe ação rescisória, naquele outro caso cabe mandado de segurança, sei lá. Mas a gente tem que ter essa previsão. Porque se não houver a previsão, qualquer coisa que você bote aí a cachola para funcionar, para dizer assim, inventei aqui um mecanismo e vou tentar provocar o controle com isso, dirão, não há previsão, não cabe. Se a gente tem dificuldade de emplacar os que estão previstos, como a gente tem visto com a reclamação, que dirá os que não são previstos. Então, me parece que tem que ter previsão normativa, sim, para que possam funcionar esses mecanismos. E se não houver a previsão normativa, ou se não emplacarmos os que estão previstos no texto normativo, aí a gente vai acabar criando esse sistema suicida, em que o padrão decisório vincula, mas não troca. Vincula, mas nem tanto. Né? E talvez a gente acabe descobrindo que aquele conselho do Richard Marcus, lá de 2012, seja o verdadeiro. Vincula, desde que o juiz queira se vincular. Eu espero que não seja assim. Porque se for assim, terá sido muito esforço para resultado nenhum. E talvez daqui a muitos anos, os doutrinadores, os acadêmicos que virão depois de nós, né, talvez essa garotada que está aí, daqui a 20, 30, 40 anos, diga assim, gastaram muito tempo estudando esse negócio e fizeram muito barulho por nada. Eu espero sinceramente que não seja isso. Eu espero sinceramente que daqui a 20, 30, 40 anos digam assim, aquele esforço que aqueles caras fizeram lá nas 2 primeiras décadas do século XXI rendeu frutos. E hoje a gente tem um sistema realmente coerente, em que casos iguais recebem do judiciário respostas iguais. E com isso a gente consegue padronizar não só as decisões, mas padronizar o próprio modo como a sociedade se comporta diante do direito. Bom, eu espero ter, na medida do possível, respondido todos os questionamentos que você muito gentilmente levantou e me ponho à disposição, claro, dos integrantes do grupo para outras reflexões. Obrigado. Alexandre, olha, magnífico, magnífico, magnífico. João Renato, a palavra seria para você, mas o Almir pediu a palavra, que estava entrando no avião, não sei se ele está ainda aí, para fazer alguma referência ao Alexandre. Almir, você ainda está aí? Prometo que eu não vou tomar mais de 2 minutos. Eu devo confidenciar que escutar Alexandre é maravilhoso, né? Mas conhecer Alexandre é melhor ainda.
eu, Sandoval, fomos contemporâneos de faculdade, e o Lições chegou assim, arrebentando, né? O Lições afastou aquele antigo tradicional compêndio de processo, e o Lições a gente acabou se apaixonando. E aí, como professor também, eu utilizei o Lições. E eu quero deixar isso bem claro aqui, o quanto eu sou grato à receptividade que a Alexandre teve uma vez comigo no Rio de Janeiro. Eu tinha passado um e-mail, faz várias perguntas sobre Lições. Uma delas é, por que você não dividiu isso? Aí, Alexandre me recebeu, foi um encontro, salvo engano, na OAB do Rio de Janeiro, não sei se foi a minha que já estava formatada, alguma coisa assim. E aí eu me aproximei, conversei com ele, eu gosto muito do seu livro, sou fã do seu livro, tal. Ele me recebeu dessa maneira que a gente está conhecendo, assim, meio socrático, quanto mais sei, nada sei, humildade sempre, né? Me parece ser o que o precede, além do saber, obviamente. Ele disse, é o seguinte, que eu quero que você leia todo o texto, todo o livro, não quero que você leia pedaço do livro. Então, por isso que eu saí dividindo. Então, eu sempre dizia para os alunos, olha, eu não sou tão amigo do Alexandre, eu nunca tomei uísque com ele, mas eu conversei com ele e ele me falou isso. Então, Lições é um livro muito assim, que particularmente marcou muito a minha introdução no mundo do direito, né, no mundo do processo. E aí, só para concluir, eu estou quase estourando meus 2 minutos, mas tem um livro que eu gosto muito, que tem um texto seu, Alexandre, chamado Os Advogados Vão ao Cinema. É um texto seu sobre... o livro, eu sugiro que vocês, os colegas, comprem e leiam, que são textos extremamente interessantes, que debatem filmes extremamente interessantes. Tá? Eu estou de saída, mas muito bom de ver, eu já sabia dessa sua relação com o Pará, né, dessa sua relação sanguínea com o Pará, e eu agradeço mais uma vez aqui na presença de todos ao meu grande amigo, irmão, né, Sandoval Silva, que eu conheço 2 SS nessa vida, uma extremamente ruim, que é aquela polícia política alemã, e uma extremamente boa, que é o Sandoval Silva, né, que é uma pessoa assim que todos nós amamos. Obrigado, tá, gente? Desculpa eu não poder ficar, mas compromisso me chama. Realmente eu endosso plenamente. Lições eu fazia todo mundo ler. Eu acho que o Pará foi com certeza um dos campeões de compra aí, de venda nas Lições. Mas eu queria agradecer muito ao Almir. Eu lembro muito desse nosso encontro. Eu lembro dele me perguntando por que você não divide os capítulos em tópicos menores e tal. E eu dizendo assim, porque eu quero que leia o capítulo inteiro. Se divide em tópicos menores, o cara vai ler aquele tópico e não vai ler o resto. E tal. E é engraçado que se lê lá, tem todo um encadeamento sistêmico da ideia, né? Eu sempre tentei isso, né? Então eu queria que lesse tudo, porque se você ler só um parágrafo, né, não pega o que vem antes, não pega o que vem depois, né? Fica meio sem nexo para mim e tal. E eu queria agradecer muito essa referência que o Almir fez a esse livro, Os Advogados Vão ao Cinema, que é uma obra coletiva, né, em que vários juristas, nem todos advogados, muitos são magistrados, mas foi um título comercial que se deu ao livro, escrevem sobre filmes. Né? Esse é um livro que me é muito especial, muito caro para mim, porque nesse livro, que é coordenado pelo Zé Roberto Castro Neves, que é um professor de Direito Civil aqui do Rio, um advogado brilhante, nesse livro eu, pela primeira vez, escrevi um texto em coautoria com meu filho, né, que é estudante de Direito, e a gente escreveu um texto que eu acho muito legal, acho que ficou muito interessante, sobre um filme chamado Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e a gente discute ali o conceito de democracia a partir daquele livro. E aí, Almir, só para você saber, está sendo preparado um outro, acho que o Almir ainda está aí, está sendo preparado um outro livro agora pelo mesmo pessoal, só que agora cada um escolheu uma música, agora os advogados ouvem música. E eu e meu filho já estamos preparando o texto, quase todo mundo já entregou, o nosso está meio atrasado até, e a gente está escrevendo sobre uma música de uma banda que todo mundo acho que já ouviu falar, chamada Metallica, né? Uma música chamada Injustice for All, e é uma música que permite reflexões muito interessantes sobre a imparcialidade do judiciário e sobre a imagem que o judiciário tem que passar para a sociedade. A gente está trabalhando um pouco nisso e tal, e o texto deve ficar pronto talvez essa semana, mais tardar na próxima. Então, Almir, muito obrigado e um prazer te reencontrar. Um abraço, tudo de bom para vocês. Fique bem. Almir, obrigado aí pela deferência minha, mas sabe que, na verdade, a recíproca é verdadeira. Obrigado, irmão. Obrigado. Almir é um dos grandes processualistas que o Pará tem o prazer de apresentar. João Renato. Professor, antes de começar as perguntas do chat, tem uma pessoa que gostaria muito de participar e fazer a pergunta pessoalmente para o professor, que é a Chayane. A Chay está aí? Chay, você pode se manifestar e fazer a pergunta. Olá, João, tudo bem?
Eu imaginei que as perguntas fossem ser feitas primeiro pelo chat, mas não tem problema. Eu pedi até para fazer por vídeo, para tentar explicar um pouquinho melhor a minha pergunta para o professor Alexandre. Primeiro, eu queria dar uma boa noite a todos e a todas. Revê-los aqui é muito bom. Pude ser aluna do professor Sandoval no semestre passado no mestrado. Ele teve a honra de aceitar o meu convite também para estar na minha banca de qualificação. Então, é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho. Aprendi muitíssimo nesse ano passado, na disciplina, em todas as interlocuções que a gente teve. E ter a oportunidade aqui de ouvir o professor Alexandre Freitas Câmara também é um prazer. Reitero aqui a questão do lições, do livro, de como aprendi também, como é um livro assim, formador, eu acho que para todos que fazem parte dos semestres de Direito e que se formam na faculdade. E também depois levando as suas lições à frente, né? Como o seu livro, que é espetacular, que é levando os padrões decisórios a sério. Professor, eu até anotei aqui, são 2 perguntas que eu gostaria de lhe fazer para tentar ser o mais objetiva possível. A primeira é referente ao que o senhor, de forma espetacular, colocou, que foi o precedente que vem depois. Eu acho que isso daí vai ficar... eu acho que o senhor realmente precisa desenvolver essa ideia na segunda edição do livro. Eu lhe peço para fazer isso. Mas quando o senhor fez essa colocação do precedente que vem depois, o senhor disse assim, que a única coisa que sobressai ali é a coisa julgada, né? Que fica protegida é a coisa julgada. E o que eu queria lhe perguntar a respeito do 966, inciso 5º, né, e do parágrafo 15º, a possibilidade da rescisória, e também do 525, parágrafo 15, e do 535, parágrafo 8º. Dentro desses dois artigos, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar o senhor entende que eles são hipóteses de rescisória diferentes? A gente está falando aqui de rescisória depois de decisão que julga a lei ou ato normativo inconstitucional. O STF assim julga, seja em controle concentrado, seja em controle difuso. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer o senhor entende que esses dois dispositivos, que o dispositivo 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8º, ele trouxe uma nova hipótese de rescisória, ou o fundamento para rescisória, no caso de inconstitucionalidade, é o mesmo do 966, inciso 5º. E eu lhe pergunto isso especialmente em razão da situação que a gente tem no 525, parágrafo 15º, que é da decisão após o trânsito em julgado. E por isso ele faz a pergunta, então, do precedente que vem depois, né? Porque me pareceu que isso se enquadra aqui. A gente tem uma decisão, no caso da impugnação ao cumprimento de sentença, né? A gente tem uma decisão que foi fundada ali num título que está baseado numa lei declarada inconstitucional pelo STF, em sede de controle difuso ou concentrado. E após isso, então, a gente tem essa declaração de inconstitucionalidade e a possibilidade do ajuizamento da rescisória. Então, o que eu queria lhe perguntar inicialmente, se essas hipóteses são diferentes, e a segunda pergunta dentro desse comparativo dos dispositivos. Se a gente teria, assim como no parágrafo 5º do 966, se a gente também poderia entender que o padrão decisório ou precedente, ele pode fundamentar também a rescisória do 525, parágrafo 15. E eu lhe pergunto isso por quê? Porque o parágrafo 5º fala lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. E aí a minha questão uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF. As razões de decidir, o que a gente chama ali da ratio decidente. Essa ratio decidente, ela pode ser fundamento de uma ação rescisória para declarar inconstitucional uma outra lei, que não aquela específica que foi declarada inconstitucional pelo STF. Então, essa é a minha primeira pergunta com relação a esses 2 artigos. E a segunda pergunta que eu queria lhe fazer é quanto ao que o senhor falou dos padrões formalmente vinculantes, como o seu livro coloca, né, o que a gente também tem como precedente vinculante, que o professor Sandoval colocou aqui. E a minha questão, a minha pergunta aqui nesse segundo tópico essa vinculação formal, essa disposição formal do código, especialmente ali do 927, ela é suficiente para a gente garantir essa vinculação? E eu lhe pergunto isso principalmente em razão do que o senhor desenvolve no livro, a questão da deliberação adequada, que é uma preocupação
sua que eu vejo, a questão da liberação seriática, percúria do STF, e a dificuldade que a gente tem em estabelecer o que é a ratio desses julgados, porque a gente sabe ali, como o senhor bem falou, da cacofonia, a dificuldade que a gente tem que o STF encontre o mesmo fundamento e aí a gente possa extrair a ratio. Diante também do que o senhor fala do contraditório, do comparticipativo, né, que é essa ideia bem que é do professor Dierle também, do professor Ronaldo de Carvalho Freitas, que foi seu orientador, e são 2 livros também que são meus livros de cabeceira, o do professor Dierle e do professor Ronaldo. Então, essa é a pergunta aqui. Diante dessa vinculação formal do 927, é possível falar, então, de que ela é suficiente para garantir essa vinculação aos demais juízes e tribunais, como o Código quer? Basicamente isso. Desculpa ter me alongado um pouco, mas agradeço profundamente, principalmente ao professor Sandoval, o senhor que estão aqui, e aos demais colegas também, que é uma felicidade rever todos. Chayane, olha, a sua primeira pergunta exige um congresso, né? Não exige nem uma noite de conversa, mas é uma pergunta que exige uma reflexão que acho que é muito importante. Eu vou tentar ser o mais sintético possível por conta das nossas restrições temporais e porque outros colegas certamente vão querer suscitar outras questões. Então, tentando ser objetivo, me parece que são hipóteses de rescisória diferentes. A do 966, inciso 5º, e lá do 525, parágrafo 15, do 535, parágrafo 8º. Me parece que são hipóteses de rescisórias diferentes. Tá? O 966, inciso 5º, com o seu complemento no parágrafo 5º do próprio 966, ele trabalha com uma hipótese de vício originário da decisão, que é, digamos, a rescisória clássica. Então, a decisão transitada em julgado já tinha um vício no momento da sua formação, né? Ou porque foi proferida por um juiz impedido, ou porque foi proferida por um juiz absolutamente incompetente, ou porque é fruto da prevaricação, ou porque é fundada em prova falsa, ou porque violou norma jurídica, né? Mas ela viola na origem, no momento em que ela é formada. E aí, por isso, me parece que a rescisória fundada no 966, inciso 5º, e no seu complemento do parágrafo 5º, por violação à norma jurídica que resulta da aplicação equivocada de um padrão decisório, exige que esse padrão decisório já existisse ao tempo em que a decisão foi proferida. Tá? Então, essa é a hipótese do 966. Para mim, o 525, parágrafo 15, e o 535, parágrafo 8º, que são idênticos, né? Só que um é para a fazenda pública e o outro é para particular, eles trazem uma outra hipótese de rescisória, que é uma hipótese, digamos, atípica de rescisória. Porque a gente está falando ali da rescisão de uma decisão por um vício que originariamente não existia, né? Mas porque essa decisão se baseou numa lei ou num ato normativo que, posteriormente ao trânsito em julgado, veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na origem, o vício não existia, até porque há uma presunção iuris tantum de legitimidade constitucional da lei ou do ato normativo. Então, se não havia essa declaração, me parece que a decisão, na origem, não tinha vício nenhum. Mas me parece também que essa previsão é compatível com o modo como o próprio Supremo Tribunal Federal já interpretava o enunciado 343 da sua súmula. Porque o enunciado 343 da súmula, muito conhecido, e que diz respeito ao 966, inciso 5º, né, a hipótese do 966, inciso 5º, qual é? Não cabe ação rescisória quando, ao tempo em que a decisão foi proferida, a norma era de interpretação divergente nos tribunais. E o Supremo sempre disse o seguinte: olha, isso vale porque é infraconstitucional, não porque é constitucional. Quando a questão é constitucional, ainda que o Supremo tenha dito só depois que aquela lei era inconstitucional ou que aquela interpretação era incompatível com a Constituição, cabe a rescisória. Ainda que ao tempo da decisão houvesse a divergência, né? Então, o Supremo, nesse caso, sempre afastou a incidência do enunciado 343 da sua própria súmula. E me parece que, a rigor, o que se faz agora é, em alguma medida, positivar isso. Dizendo, olha, se o Supremo, depois do trânsito em julgado, veio e disse que isso é inconstitucional, cabe a rescisória. Então, a meu ver, é algo que é coerente com o que nós já tínhamos, mas não estava positivado, né? Então, acho que, muito sinteticamente, a resposta da sua primeira questão, que eu posso dar aqui, é essa, né? Mas, como eu disse, isso exigiria reflexões muito mais profundas, muito mais complexas, né? A sua segunda pergunta eu já esqueci, já não lembro mais. Porque a primeira foi tão complexa que eu me perdi na segunda. Repete a segunda aí em 30 segundos.
De forma bem resumida, a segunda questão é se a vinculação formal do 927, do 927, tá, lembrei. Isso, lembrei. é suficiente para a gente garantir o que o senhor chama de democrática e legitimadora das decisões. Em primeiro lugar, eu sempre sustentei que o 927 sozinho não atribui eficácia vinculante a nada. Se só tivesse o 927, imagina um mundo em que a gente revogasse todos os outros 1000 e tantos artigos do CPC e só deixasse o 927, né? E revogasse Constituição, revogasse tudo. O direito brasileiro se resume ao 927. Imaginemos isso, né? Para mim, nada seria vinculante. O 927, para mim, não atribui força vinculante a nada. Para mim, o 927 tem a ver com o 926. O 926 diz assim: os tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Não é isso? Para mim, como é que eu leio o 926? Quando ele fala em integridade e coerência, para mim, ele está remetendo à ideia do Orquiniana de romance em cadeia. Então, eu, quando vou julgar, tenho que levar em conta o que já existe de jurisprudência sobre aquela matéria. Né? Diz o Duor, quando fala do romance em cadeia, e ele fala do romance em cadeia usando o juiz Hércules. O juiz tem que levar em conta tudo que já se decidiu. E aí eu estou voltando a algo que eu falei na minha exposição. No Brasil isso é impossível. Então, no Brasil, assegura-se o respeito aos deveres de integridade e coerência se o juiz levar em conta as decisões do Supremo em controle direto de constitucionalidade, enunciado de súmula vinculante, aquilo que está no 927. Mas isso vincula? Não, não vincula. Isso significa apenas que o juiz não pode, ao decidir, fingir que aquilo não existe. Ele tem que levar aquilo em consideração e usar aquilo ali para trabalhar a matéria na formação da decisão, do caso que ele está julgando agora, para que essa nova decisão seja um novo capítulo do romance em cadeia. Mas, para mim, isso não tem nada a ver com vinculação. Para mim, a vinculação vem do que eu chamo de regime próprio dos institutos. Então, se você me perguntar assim, Alexandre, o acórdão do Supremo no julgamento do processo de controle direto da constitucionalidade vincula? Eu vou dizer vincula. Por quê? Não é porque está no 927, inciso 1º do CPC. É porque está lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Se você revogar o 102, parágrafo 3º da Constituição, para mim ele para de vincular. E a súmula vinculante vincula? Vincula. Bom, primeiro porque seria muito esquisito uma coisa chamada súmula vinculante não vincular, né? Mas segundo porque o artigo 103A da Constituição diz que vincula. Né? Então, e aí ele está estabelecendo o regime próprio da súmula vinculante. Né? E, Alexandre, o acórdão do IAC vincula? Vincula. Artigo 947, parágrafo 3º. E o acórdão do IRDR vincula? Vincula. Artigo 985. Né? E o acórdão do recurso repetitivo vincula? Vincula. Artigos 1039 e 1040. E o enunciado de súmula do STF e do STJ, que está no 927, inciso 4º, e que não é a súmula vinculante, vincula? Eu vou te dizer não, não vincula. Não vincula por quê? Porque no regime próprio não tem a previsão de vinculação. E aí, me permita, de novo, dizer, assim como seria esquisito a gente ter uma súmula vinculante que não vincula, também é muito esquisito a gente dizer que tem dois tipos de súmula. Uma chama súmula vinculante, outra é uma súmula que não é vinculante. A súmula vinculante vincula e a súmula que não é vinculante vincula também. Isso é tão bizarro quanto dizer que a súmula vinculante não vincula. Né? Dizer que a súmula vinculante não vincula é bizarro. Dizer que a súmula não vinculante, que é diferente da súmula vinculante, vincula, é tão bizarro quanto. Né? E por que um acórdão do órgão especial do meu tribunal vai vincular? Eles julgam lá um mandato de segurança contrato do governador. Pronto, agora todo o estado do Rio de Janeiro tem que abaixar a cabeça e dizer que... Não, peraí. Né? Eu não posso fingir que aquela decisão não existe, eu tenho que dialogar com ela. Mas isso não me vincula, porque não há isso na previsão do regime próprio desse julgamento. Tá? Então, o 927, para mim, não garante nada. Agora, acho que a gente pode pegar a sua questão e repensar, expandir. Né? O fato de a lei dizer que vincula, como faz com o acórdão do IAC, por exemplo. O fato de a lei dizer que vincula é suficiente? Então, eu estou desvinculando a tua pergunta do 927 e estou jogando isso mais genericamente. A lei diz que vincula, isso é suficiente? E a minha resposta sincera é: num Estado democrático de direito devia ser. Se a lei diz que vincula, vincula. E pronto. Né? Porque se a lei diz que eu, juiz, estou vinculado, como é que eu vou julgar de outra maneira? Porque ao julgar de outra maneira, eu estou desrespeitando a própria lei. Né? E se a lei não é inconstitucional, como é que eu posso não aplicar a lei? Né? Só que aí a gente tem um outro problema, que é um problema do jurista brasileiro. Né? E é a minha grande crítica à jurisdição no Brasil. Né? E eu faço essa crítica de dentro, como juiz.
Mas é uma crítica que eu tenho ao modo como se exerce a atividade jurisdicional no Brasil. No Brasil, lei virou sugestão. No Brasil, lei virou sugestão. Então, a lei vem e diz assim, olha, é impenhorável o salário, só pode penhorar o ganho superior a 50 salários mínimos. Aí o cara ganha 20 salários mínimos, pela lei é impenhorável, a STJ diz assim, não, mas 20 salários mínimos é muito dinheiro. Deixa penhorar 30% que ele ganha. Mas a lei diz que é impenhorável. Mas a lei não é boa. A gente bota lá um selo de não gostei da lei, não aplica. Né? Então a lei virou uma sugestão. Então, é uma coisa que eu tenho dito e repetido, né? E veja, esse é um exemplo, eu poderia dar milhares de outros, mas eu tenho dito e repetido isso. Nós não temos maturidade jurídica para o Estado Democrático de Direito. Nós somos juridicamente imaturos. Nós não temos maturidade jurídica para o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é o Estado do império da lei. É a rule of law. Mas eu acho a lei ruim. Perfeitamente. Se filia a um partido, candidato-se a deputado ou a senador, ganhe, vá para Brasília, apresente um projeto de lei e mude a lei. Mas enquanto ela não for democraticamente modificada, e se ela não é inconstitucional, eu tenho que aplicar gostando dela ou não. Mas isso é uma questão de maturidade cultural, de cultura jurídica, que, para mim, o Brasil, infelizmente, ainda não alcançou. Mas a gente continua batalhando. Muitíssimo obrigada, professor. Esclareceu todas as dúvidas. Que bom. Bom, então vamos passar às demais perguntas. Só fazendo uma referência, né, para colocar que hoje tem Flamengo. Importantíssimo. Pode deixar que a gente vai terminar no horário. E diga-se de passagem, Chayenne, Alexandre é flamenguista, tá? Tão flamenguista que eu moro em frente ao Flamengo. Se eu abrir a janela aqui, eu tô de cara com o estádio da Gávea. Égua é bom. Eu passei a minha infância inteira ouvindo isso. Então, tá. A primeira pergunta foi feita pela professora Marcelene Veloso. Ela faz o questionamento a ambos os professores. Professores, em termos de precedente, como coadunar as mudanças de entendimento e o trânsito em julgado? E a súmula 343 do STF sobre não cabimento de rescisória nesse caso? Nesse caso, vale mais a segurança jurídica do que os valores aplicados, ou seja, a moralidade objetiva? Professor Alexandre, você pode responder e o professor Sandoval em seguida. Vale mais a segurança. Vale mais a segurança. O direito à segurança é direito fundamental, a coisa julgada é instrumento de segurança, e daí a importância do enunciado 343 da súmula do Supremo, com a ressalva que o próprio Supremo faz e que eu já mencionei, né, para o caso das consolidações de entendimento posteriores à coisa julgada em matéria constitucional. Mas quanto ao mais, vale a segurança tem que ser preservada. Eu diria que a segurança jurídica é um valor fundamental e provavelmente, se não superior, mas pelo menos tão relevante quanto qualquer outro princípio fundamental do nosso ordenamento. Como vocês me ouvem muito, eu gostaria de passar a pergunta para que nós possamos ouvir mais o professor Alexandre, porque ele tem... Então, eu vou colocar... E, professor Alexandre, normalmente eu digo a questão de esquizofrenia jurisprudencial, normalmente eu falo de epilepsia jurídica. Ou seja, a pessoa fica se tremendo todo, não sabe para onde vai. Tem umas convulsões aí. Então, tá. Então, a próxima pergunta também é feita pela professora Marcelene, se a ideia do overruling ela não é contrária ao princípio da segurança jurídica. Não, não é. Não é, porque segurança jurídica não pode significar engessamento do direito. O direito evolui porque a sociedade evolui. Porque o modo como o mundo vê os fenômenos muda, né? Veja, se não pudesse haver a superação de precedentes, nos Estados Unidos da América, até hoje, nós teríamos segregação racial. Né? O fim da segregação racial nos Estados Unidos se dá a partir de um overruling. O julgamento do caso Brown versus Board of Education, em que há a superação expressa do julgamento, de um julgamento anterior, né? do julgamento de um caso anterior em que se reconheceu a
a possibilidade de segregação, e se criou a teoria dos iguais, mas separados, né? Então, houve ali uma expressa superação, e essa superação expressa é que permitiu o avanço do direito e o avanço da sociedade. Segurança jurídica não pode significar mesmo que engessamento. A sociedade evolui de forma contínua, o direito evolui de forma contínua. Professor Sandoval, você quer se manifestar sobre a pergunta? Como está adiantado da hora aí, que era a questão do Flamengo, eu gostaria de ouvir mais o grupo de pesquisa ouvisse mais o professor Alexandre. Quando tem tempo, eu gosto de debater, falar, mas agora eu deixaria mais para o Alexandre se posicionar. Que é realmente um brilhantismo, não é todo dia que a gente tem essa graça. É verdade. Então, a próxima pergunta foi feita pela Luana Botinelli. Ela pergunta, professor Alexandre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse sistema de controle de precedente. O que o senhor considera ideal para a implementação desse sistema? O que acha da promoção de sanção pelo seu descumprimento? Olha, eu vou começar pelo final. Eu não acho que a previsão de sanções pelo descumprimento vai resolver alguma coisa. No Brasil, a gente tem um pouco essa mania de achar que punição resolve, né? Vamos prever aqui uma multa, vamos prever uma pena para quem tiver esse ou aquele comportamento. Acho que a grande questão é cultural, né? Acho que a gente precisa amadurecer culturalmente para chegar num ponto em que seja absolutamente natural dizer a gente que o juiz decide com base nos precedentes ou nas súmulas, enfim, né? Agora, acho importante, pelo menos nesse estágio atual, que a gente tenha mecanismos de controle. Os recursos são um importante mecanismo de controle. Quando o juiz de primeiro grau julga contra a súmula, julga contra um acórdão de repetitivo, por meio de recurso se resolve isso, né? Ou pelo menos se pode resolver isso. Agora, acho que a gente precisa, além do recurso, ter outros mecanismos. A ação rescisória pode ser um mecanismo, apesar da estreiteza do seu cabimento, mas ela pode servir também como um mecanismo de controle. O 966, parágrafo 5º, indica isso. E penso que a reclamação é um mecanismo importante, interessante, na nossa sistemática, também para o controle da correta aplicação dos precedentes. A próxima pergunta é: o sistema onde se tem o fenômeno da criatividade judicial não inviabiliza a aplicação dos precedentes? Criatividade, inclusive, dos membros do STF? Não inviabiliza, não inviabiliza. E alguma criatividade judicial a gente tem que ter. A atividade jurídica é uma atividade interpretativa, né? O direito é interpretação. E não há interpretação sem criatividade. Toda interpretação é criativa, porque interpretar é atribuir sentido. É claro que há limites para a interpretação, né? Mas toda interpretação é, em alguma medida, criativa. Então, não me parece que o problema esteja na criatividade judicial. O problema provavelmente está em outro fenômeno que não se confunde com esse, que é o do ativismo judicial, né? Mas o ativismo judicial, e aí a gente pode discutir se ele é aceitável, se não é, se ele é bom, se ele é ruim, mas o ativismo judicial, de qualquer maneira, tem que ter algum limite, né? Por mais ativista que o juiz seja, ele não pode tudo. E o juiz ativista certamente encontrará nos precedentes, ou nos padrões decisórios, ou como a gente queira chamar, limites à sua atuação ativista. Bom, então nós chegamos ao término das nossas perguntas. Eu vou conceder mais 5 minutos para os professores fazerem as suas considerações finais, começando pelo professor Alexandre. Bom, eu queria, então, para encerrar, mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de rever meu querido amigo Sandoval, meu companheiro de batalhas aí pelo FPPC, na Escola do Ministério Público da União, onde eu já tive a alegria de estar com ele, em congressos no Brasil e fora do Brasil. A gente já se encontrou por aí um monte de vezes, e é um parceiro nessa luta pela construção de um direito mais democrático, mais levado a sério.
O Sandoval é uma pessoa que quem eu tenho um profundo carinho, uma profunda admiração, além de ser flamenguista como eu, o que é uma qualidade ainda maior. Eu queria, então, agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, e me colocar sempre, Sandoval, à sua disposição, à disposição do seu grupo de pesquisa, dos seus alunos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. É uma alegria e uma honra participar dos eventos de vocês. Muito obrigado, mais uma vez, por tudo. Alexandre, antes de você ser um amigo, você realmente é um grande mestre para mim, um professor. Eu fico muito honrado em você me chamar de amigo, alguém que eu tenha tanta admiração como professor e há um certo distanciamento pela nobreza, pelo respeito a doutrina que faz. Eu sempre elogiei muito, meus alunos sabem, a forma como você escreve didaticamente, sempre essa irritação teve da pessoa que não separa, eu disse, é porque você tem que ler o texto inteiro, você lê, você vai entender a coerência dos argumentos. Eu realmente fico muito agraciado. Te ouvir é algo assim ímpar, porque não é questão de concordar ou discordar, se bem porque, para mim, você está no vértice, eu tenho que lhe obedecer como instância inferior e acabou, pelo respeito que lhe tenho, mas, assim, como você elabora os argumentos, como você constrói os argumentos, como você tem um ponto de partida, como você tenta explicar tudo aquilo que se tem, isso, com certeza, é uma excepcional teoria de processo civil, lidando com questões que o processo civil está adquirindo. Eu estou agraciado demais, eu não canso de ouvir, eu não canso de ler suas obras, de emprestar suas obras aí para os alunos, para verificar os argumentos que tem. Eu lhe sou mais grato ainda pelo aconchego que você deu no Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, lá em Salamanca, a forma como você tratou, como você me orientou, como você me disse. Realmente eu tenho, assim, um grande apreço por você e sempre estou falando do seu nome. Sem contar que é flamenguista. Que para mim é uma grande premissa. Eu deixo aqui minha gratidão, eu resolvi não falar muito por causa do adiantar da hora. Ouvir o Alexandre era uma graça maior do que me ouvir, e diante dessa graça eu deixei que corresse folgado as graças do Alexandre. Alexandre, meu muito obrigado, e tenho gratidão, e te agradeço mais ainda você ter colocado à disposição do meu grupo de pesquisa para lhe acessar, para conversar, dialogar, e fico muito grato. Eu realmente vou esperar a segunda felicidade da noite, que a primeira eu já tive. Vamos em frente. Beijo e abraço para todos. Então, agradeço mais uma vez a presença dos professores e a presença de todos e dou por encerrado o evento. Boa noite. Boa noite.